Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E eu vou perguntar assim, quem aí tá endividado, hein? Você tá endividado, hein? Você tem dívida de cartão de crédito? Quem não tá endividado, não é isso? Aliás, estar endividado faz parte de viver no capitalismo. Sim, porque mesmo os burgueses vivem endividados. Afinal de contas, o investimento vem do crédito, né? Não vem da poupança. Mas vamos lá. Nós vamos reagir aqui ao canal Elementar, que nós já reagimos algumas vezes. Eu acho que ele traz algumas discussões que são bons ganchos para que a gente possa discutir em cima. Tem um viés liberal no canal, mas tenta passar-se como isentão, beleza? Então, o título do vídeo que a gente vai reagir hoje é A Armadilha do Cartão de Crédito. E como eu sei que, pelo que eu já estou vendo aqui no chat, todo mundo está endividado, eu inclusive, aliás, bastante, como provavelmente muitos de vocês que estão aqui assistindo. Então é isso, vamos ver o que ele vai falar aqui sobre cartão de crédito, esta navalha que com alguma frequência enrola a gente. O número de famílias brasileiras endividadas está aumentando. O número de brasileiros com dívidas em atraso bateu o recorde dos últimos 5 anos. No final de 2023, mais de 70 milhões de brasileiros estavam em situação de inadimplência. Isso é 43% da população adulta. Se você não entendeu bem, isso é quase metade da população adulta que não consegue pagar suas contas totalmente. Um número simplesmente absurdo. Por que será? Por que será, né, gente? Por que será? Por que será? Por que metade não consegue? Será que a nós é imposto um padrão de consumo muito além da nossa capacidade de consumo, que faz com que a gente passe a valorizar na vida determinados padrões de consumo a fim de manter a gente inserido em determinados estratos sociais. Sim, amiguinho, amiguinho. Se você não percebeu, na nossa sociedade a gente é o quanto tem. Então, o nosso padrão de consumo determina o espaço que nós vamos ocupar na hierarquia social. E a nós é vendido um determinado padrão de consumo como um padrão de consumo mínimo para estar completamente inserido, né, dentro de uma realidade social que confira alguma dignidade. Só que isso normalmente é incompatível, né, com o que a gente consegue ter de salário pelo nosso trabalho ou como renda do nosso trabalho. O que resulta nessa enorme inadimplência, que é um nome bonitinho para estar devendo. Não está conseguindo dar conta de suas dívidas. Porque todo mundo está endividado, como eu disse, até os burgueses. Só que normalmente os burgueses conseguem carregar essas dívidas. As empresas conseguem carregar essas dívidas. O problema não é em estar endividado. O problema se dá quando nós não conseguimos carregar essas dívidas. E isso é agravado pela nossa política de juros. Nós temos aí já há alguns anos juros fora do lugar, fazendo com que famílias e empresas estejam excessivamente endividadas. Então já há um problema estrutural no capitalismo que produz esse endividamento, que é a renda curta. E agravando isso, uma taxa de juros que piora essa situação. Além do fato de que a situação econômica do país por si só não é nada boa, um dos principais vilões para esse fenômeno acaba sendo justamente as dívidas com cartão de crédito. Uma ferramenta que deveria ser uma comodidade acaba virando um inimigo com o uso excessivo e descontrolado. É que assim, não é o uso excessivo, é a forma como você usa. Porque o que existe no Brasil, em termos de spread bancário, e isso inclui o que as operadoras de cartão de crédito também conseguem cobrar de taxas de juros, é algo absurdo, é algo bizarro, é algo que não tem como explicar. Não tem inadimplência que explique, não tem concentração do mercado que explique. É assim, é chocante. Então, um grande negócio é que o cartão de crédito
ele é uma ferramenta que ajuda o trabalhador a organizar suas contas. O problema é quando o trabalhador e a trabalhadora não consegue e acaba entrando no rotativo. O ideal, gente, é não precisar dessas ferramentas, tá? Esse é o ideal. Por quê? Porque você não está retroalimentando esse tipo de negócio que é o topo da pirâmide do capitalismo, que manipulam mercados, governos, etc. Né? O ideal, então, é você conseguir honrar, né, as suas dívidas e manter o seu padrão de vida no cash. Seria o ideal. Mas vamos falar do mundo real. No mundo real não é isso que acontece. Por quê? Porque no mundo real a gente precisa de algumas ferramentas justamente para compensar a renda curta. Uma dessas pode ser o cartão de crédito, gente. Porque o cartão de crédito, se você consegue pagar o total da fatura, ele acaba sendo apenas uma forma de comprar a prazo. Se você tem a oportunidade de comprar a prazo pelo preço à vista, no capitalismo, economicamente é vantagem. Vantagem, a menos que você tenha um país que trabalha aí com juro negativo, que é uma realidade que está cada vez mais rara no mundo e no Brasil nunca teve. Sempre que você puder pagar a prazo o valor à vista, é vantagem. E o cartão de crédito, quando utilizado sem que você entre no rotativo do cartão, ou seja, quando você paga o total da fatura, basicamente isso que acontece. E tem uma porção aí de cartões de crédito, por exemplo, sem anuidade. Não é isso? Então, se você tem um cartão de crédito que você não tem uma taxa que seja significativa, né, de manutenção, e que você consegue pagar a fatura inteira, isso para o trabalhador é uma vantagem, né? Porque ele consegue ter prazo para pagar. Agora, se por um acaso você não conseguir, né, pagar o valor integral da fatura, bom, aí você entra numa bola de neve difícil de sair. Porque aí a taxa de juros é algo que não tem explicação econômica, a não ser achaque, extorsão, cartel. A possibilidade de comprar sem precisar de dinheiro na carteira ou na conta corrente no momento do pagamento acaba sendo um atrativo, principalmente para pessoas que têm que fazer verdadeiros malabarismos financeiros para que o dinheiro dure até o fim do mês. Mas é exatamente essa facilidade que faz com que seja extremamente fácil perder o controle do cartão de crédito, gerando contas mais altas do que as pessoas conseguem pagar. E quando isso acontece, os juros do rotativo do cartão entram em cena e a bola de neve cresce cada vez mais em uma... Aí um outro detalhe também, hoje eu estou aqui fazendo a Nath Finanças. Ponto é o seguinte, você vai usando o cartão de crédito, você tem que ter o controle para que no final do mês você tenha o dinheiro para pagar a fatura integral. Então, se eu puder dar uma dica para você, é acompanhar, né, sempre a evolução dessas faturas. Então, assim, não sai usando o cartão e depois vê o que vai pagar. Né? Você vai usando o cartão como se fosse um dinheiro que você está debitando da sua conta. Né? Porque senão acontece isso. Quando vê chega a fatura e você pensa, peraí, mas como assim? Eu achei que eu era quem nesse mês? Né? Acontece. Né? Acontece. Você tem uma renda, sei lá, de 3 mil e aí chega uma fatura que a sua renda não dá conta de pagar. E aí você acaba caindo no rotativo ou tem que recorrer ao empréstimo e aí não é bom. Aí aquela vantagem que você tinha de ter uns dias para pagar sem juros se transforma numa desvantagem enorme, porque aí essa taxa de juros por esses dias vai ser muito maior do que em qualquer outra operação financeira que você queira fazer para recorrer ao crédito. Então tem que ter esse cuidado. E tem que ter algum cuidado porque as financeiras, em algumas situações, acabam forçando um pouco ali em termos de limite para fazer você realmente gastar mais. Hoje em dia está um pouco mais comedido. Alguns anos atrás estava meio que uma farra. Você pedia um cartão de crédito, eles já te davam um limite, muitas vezes não compatível com a sua renda. Hoje eu acho que as operadoras estão menos otimistas, já estão segurando um pouco mais, já estão oferecendo aí limites um pouco mais condizentes com a renda da pessoa. Mas esse é um ponto, tá, galera? Se eu puder dar uma dica, não é ruim usar cartão de crédito. Se você for uma pessoa organizada, que acompanhe o crescimento da dívida ao longo do mês, que você use apenas esses dias para, enfim, comprar sem juros e com prazo pelo preço à vista, sempre, né,
evitando de todas as maneiras entrar no rotativo. Isso é meio que chovendo molhado, mas tem muito jovem às vezes que, por inexperiência, se passa, gente. Se passa, não acompanha ali, acha que vai dar, ou às vezes pensa, não vou pagar tudo, vou deixar só um pedacinho, depois eu ajeito. Esse pedacinho muitas vezes vira uma bola de neve, então acho que tem que ter muito A cuidado. dívida devastadora. Como se isso não bastasse, no Brasil, as lojas e operadoras de cartão costumam oferecer opções de parcelamento bastante extensas, em alguns casos de até 48 vezes, 4 anos inteiros pagando uma única compra, fazendo tudo parecer ainda mais fácil, uma ilusão apenas. Mas o que nem todo mundo fala é como o endividamento não é ruim somente para a população, mas também para toda a economia. Então, por que o brasileiro simplesmente não consegue quebrar o ciclo das dívidas? E quais são os impactos da epidemia do endividamento na economia? É verdade que o cartão de crédito pode ser um grande aliado na gestão financeira, tornando possível a concretização de objetivos e a construção de um sólido histórico de crédito. Quando utilizado de maneira estratégica e consciente, esse instrumento financeiro oferece uma série de vantagens que o dinheiro normal não oferece, como programas de recompensas e facilidade em compras online e internacionais. Mas para algumas pessoas, ele é um meio de satisfazer os mais diversos desejos de consumo de forma imediata. A praticidade que ele traz, aliada à facilidade do acesso ao crédito, pode provocar uma série de decisões impulsivas que, na maior parte das vezes, levam ao caminho do endividamento. Mas assim, aí eu acho que o vilão não é o cartão de crédito. O vilão é a renda curta. Né? Que nem o camarada colocou aqui no chat. O problema é quando a gente usa o cartão de crédito para comprar comida. Não, camarada, não é esse o problema. O problema é não ter renda suficiente para comprar comida suficiente. Entende? Esse é o problema. E aí, como você não tem renda suficiente, você usa o crédito em substituição à renda. E aí você não consegue. Mas repare, o problema não está no cartão de crédito, está na insuficiência da renda. Eu, por exemplo, organizo todas as minhas contas no cartão de crédito. Por quê? Porque para mim é útil, como, né, o meu dinheiro vai entrando aos pouquinhos ao longo do mês, eu consigo controlar melhor, acompanhando a evolução da minha fatura e a evolução do que eu tenho na conta para pagar no final do mês a fatura. E aí eu vou dosando. Quando é que eu me aperto? Por causa do cartão de crédito? Não, por causa da renda. E aí eu super entendo, tá, gente? Porque às vezes é o que tem que fazer mesmo. Pô, você vai deixar de comer? Não vai. Ah, eu não vou ter renda para pagar a fatura, mas eu não posso deixar de comer. Bom, você vai usar o cartão de crédito. Isso não é uma questão de má administração financeira da sua vida. Isso é um problema de renda curta. Né? Isso é um problema de renda curta. Isso existe. Né? Então, assim, cartão de crédito não é uma coisa boa. É que nem banco, gente. É que nem banco. Ninguém aqui vai defender banco. Né? São os maiores parasitas do sistema. São os parasitas dos parasitas. Mas tem como viver sem? Capitalismo não. Não, nós não temos. Hoje em dia não dá mais nem para não ter conta em banco. Mesma coisa com o cartão de crédito. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim. É uma ferramenta que, né, em determinadas situações, pode representar alguns dias de prazo para a pessoa pagar. Se ele for utilizado assim, ok. Se ele é utilizado como crédito, no sentido de complementar a renda, aí realmente é uma furada total. Porque ele não vai resolver o teu problema, ele vai te jogar no mês seguinte num problema maior e bem maior. Né? Conforme revelado pelo levantamento do Instituto Locomotiva a respeito do perfil das pessoas consideradas inadimplentes, em 60% dos casos a principal fonte de endividamento é justamente o cartão de crédito. É simples, a tendência de enxergar o limite do cartão de crédito como uma extensão do salário é um dos aspectos que faz com que o uso desse recurso se torne uma armadilha para muitos consumidores. A facilidade de realizar compras sem a necessidade imediata de desembolsar dinheiro ou de debitar da conta corrente pode criar uma ilusão de disponibilidade de recursos que, na realidade, não condiz com a capacidade financeira do indivíduo. Além disso, a materialização da felicidade expressa na busca incessante pelo consumo é um fator-chave que contribui para que muitas pessoas caiam na armadilha do cartão de crédito. Isso acontece porque indivíduos com uma inclinação mais materialista tendem a ser mais suscetíveis a emoções intensas e à impulsividade. Materialismo é ótimo nele. Indivíduos materialistas. Eles tratam aí como indivíduos materialistas pessoas que querem sair comprando um monte de coisa, são apegados aos bens materiais, tá? É esse sentido aí do materialista, tá? É isso. Mas é engraçado, eu tô rindo aqui fazendo esse adendo porque já aconteceu, tá? Sei lá, de amigo,
parente, gente que, enfim, não tá a par desses debates, perguntado o que eu faço na internet, eu falar que sou materialista. Os caras dizem, nossa, velho, materialista? Como assim? Pô, pai é materialista, né? É porque quando a gente fala materialista, é isso que eles entendem, tá? Além de muitas vezes enfrentarem desafios relacionados à autoestima, o que os torna propensos a adotar comportamentos de compra compulsiva. O consumidor acaba desenvolvendo a ilusão de que pode arcar com práticas. Tipo assim, não é o cartão de crédito que faz a gente desenvolver esses comportamentos de compra compulsiva, é o capitalismo, meu camarada. É o capitalismo, aliás, o capitalismo inteiro trabalha para isso, para te convencer que você precisa de um monte de coisa que você não precisa. Porque tem um probleminha estrutural do capital, que é a necessidade de realização. Saca? O capital se reproduz na esfera produtiva, mas a realização dessa reprodução só se dá na venda da mercadoria. Tem que achar um babaca para comprar essa porcaria. Então o capitalismo ele cria produtos o tempo todo para te convencer que você precisa. Então aquela coisa, você sai do ventre de sua mãe e tudo que você enxerga pela frente é compre, viaje, alugue, coma, vista, visite. É tudo para realizar capital. Eu me lembro da minha infância, eu era um baixinho da Xuxa. Eu assistia o desenho do He-Man achando que era um desenho inocente. E eu não fazia ideia que aquele desenho era um desenho feito sob encomenda para depois fazer eu pedir para minha mãe o brinquedo que passava no intervalo da Xuxa, porque aí eu tinha que ter o bonequinho do He-Man. Eu tinha que ter o tanque de guerra, né, do Pantro, lá dos Thundercats. Eu tinha que ter os bonequinhos dos comandos em ação. Não me passava pela cabeça, eu era só uma criança. Que minha mãe, para conseguir trabalhar e fazer as coisas dela, me botava na frente da televisão para ficar olhando o show da Xuxa. Eu, como não gostava muito da Xuxa, gostava dos desenhos, eu ficava assistindo desenho. A minha vida inteira foi sendo bombardeado por compre, use, visite, gaste a porra do seu dinheiro. Então não é um cartão de crédito. O cartão de crédito é simplesmente mais uma opção de crédito. Então a questão é, a gente tem que saber usar o crédito. Né? Agora, esse impulso ao consumo, isso é do capitalismo. Isso aí é o que faz o capitalismo não entrar em permanente crise. Ele tem que fazer a gente se convencer que a gente precisa cada vez mais. Praticamente qualquer coisa que deseje devido à facilidade de crédito e condições de pagamento. Em outras palavras, se cabe no limite, dá para comprar. Atualmente as opções de parcelamento são extremamente atrativas porque não exigem disciplina e por isso são as mais perigosas. Se antes o consumidor tinha que economizar e juntar dinheiro para adquirir um bem, o que poderia levar meses ou até anos, hoje basta ir até a loja e levar para casa sem qualquer planejamento para incluir aquela despesa mensal no orçamento. Num cenário como esse, o cartão... Mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, ó. Dar calote em operadora de cartão de crédito não é roubo, galera. É reintegração de posse. É que nem pegar empréstimo em banco e não pagar. O que você não pode fazer, tá? É dar um calote na padaria da esquina. Porque o dono da padaria da esquina é um proletário que nem você. Tá? É isso. E aí você tá ferrando com a vida do cara. Entendeu? Agora, dá calote em operadora de cartão de crédito, dá calote em banco, moçada, tem que fazer com gosto. Claro, você tem que ter cuidado, porque isso geralmente tem consequências, né? O banco pode leiloar alguma coisa sua, você vai ficar com restrição de crédito aí por 5 aninhos, até limpar o seu nome. Mas é para fazer com gosto. É reintegração de posse. Aliás, fica a dica, se você vê que tá ferrado, que não tem outra... repare bem no que eu tô falando. Que não tem outra alternativa. Você não vai conseguir pagar as faturas. Se você vê que já foi, já deu, já se passou, já foi. Sabe o que você faz? Pega o que você tiver de crédito ainda. Ah, dá pra tirar mais 2 empréstimos no cartão de crédito, que é esse que eu não vou conseguir pagar. Pois pega.
Ah, eu posso usar o dinheiro lá do meu limite, lá todo, porque eu vou explodir minha conta. Pega a porra do dinheiro. Pega tudo, porque depois vai ficar uma bolha gigante. E depois de alguns anos eles vão te oferecer um puta desconto para você pagar tudo. E assim você pelo menos, né, toma um ar aí antes de ir pro inferno. Só tenha cuidado com as consequências. Às vezes tem consequência. Mas no Brasil ninguém vai preso por dívida, tá? Não se preocupe com isso, você pode ter outras consequências. Essa não, tem que ter cuidado, porque hoje em dia eles aprovaram lá que dá para reter salário, antigamente não, agora eles estão conseguindo reter até salário, mas eita coisa boa, tá? É dar calote em banco, em operadora de cartão de crédito. Chega a dar uma sensação de bem-estar, sabe? Coisa boa, né? É isso, é reintegração de posse, tá bom? Cartão de crédito deixa de ser uma ferramenta útil e vira um verdadeiro vilão. E se pensarmos na realidade de um país como o Brasil, onde os juros do crédito rotativo são os mais altos do mercado, é fácil cair numa avalanche de dívidas que comprometem seriamente a saúde financeira das pessoas. E graças a isso, grande parte dos consumidores que contraem grandes dívidas têm seus nomes inseridos em órgãos de proteção ao crédito, como o temido Serasa ou o SPC, e fica com o nome sujo. A prática do pagamento mínimo da fatura e acumulação de juros elevados tornam a quitação total da dívida uma tarefa quase impossível, prolongando o impacto negativo na estabilidade financeira do indivíduo. Não é difícil que uma dívida de algumas centenas de reais com o tempo acabe se tornando um monstro de milhares ou até dezenas de milhares de reais de juros. Entretanto, é fato que o uso consciente do cartão de crédito pode realmente ser benéfico e agregar à sua vida financeira, desde que esse uso seja cuidadosamente pensado e bem planejado. Isso não quer dizer que você precisa de um escritório de contabilidade particular só para controlar seus gastos no cartão, e existem sim maneiras mais inteligentes de planejar e usar o cartão de crédito para não cair nas armadilhas da dívida e ainda garantir algumas vantagens. Então, quais são essas vantagens e quem utiliza elas? A grande diferença é que enquanto alguns mais pobres utilizam o cartão de crédito para arcar com despesas básicas como alimentação, gastos com transportes, saúde e vestuário, os mais ricos utilizam para acumular benefícios. Ao contrário do que muitos possam imaginar, pagar as contas no crédito também é uma alternativa interessante para quem ganha bem. Mesmo com dinheiro para pagar tudo no débito, pessoas ricas ou bem organizadas costumam utilizar os cartões de forma inteligente, visando otimizar ainda mais o uso dos seus recursos. Mas não é qualquer cartão de crédito. Os ricos preferem aqueles que oferecem vantagens exclusivas, alinhadas ao estilo de vida das classes mais privilegiadas. Sem se preocupar com as taxas de juros, o que os ricos procuram são formas de maximizar os benefícios que o cartão pode trazer. Entre esses benefícios, os mais procurados são cashback, acesso a salas VIP em aeroportos, assim como a oportunidade de acumular milhas para viagens aéreas. Agora, com todas essas milhas e acessos a salas VIP, usar o cartão de crédito em viagens internacionais pode não ser uma boa ideia. Isso porque os cartões de crédito convencionais podem gerar uma grande surpresa quando chegar a fatura das compras na sua viagem, como resultado de uma taxa de câmbio não favorável para você e uma... Isso é só um detalhe, tá, gente? Assim, já que hoje é aula sobre educação financeira, é só isso que ele tá chamando a atenção aqui. Se você vai usar o cartão de crédito numa viagem internacional, você vai pagar a cotação da moeda, né, que você tiver usando, se for um país que usa dólar, do dólar, se for um país que usa peso, do peso, na cotação da data da fatura. Aí, às vezes, isso pode pregar alguma peça. Por exemplo, você vai lá, compra uma cotação do dólar, sei lá, em R$5. Aí acontece alguma coisa inesperada, alguma reviravolta grande, etc. Quando chega a sua fatura, a cotação do dólar não é mais R$5, é R$6. E aí, se você achou que ia gastar na sua compra R$200, né? Você vai gastar R$240, né? E isso pode provocar aí um desequilíbrio nas suas contas. Então tem que ter cuidado, tá? E eu não acredito muito que gente rica se preocupe com vantagem oferecida por cartão de crédito, tá, gente? Rico, meio burguês, eu acho que tá meio nem fudendo pra isso aí, tá? Ele vai ter o cartão lá que oferecer para ele lá de onde ele tem as suas contas e coisa assim, e todos vão ser os melhores possíveis, porque nós estamos falando de gente que é da burguesia, tá? Então, não sei se muito. Agora, classe média, sim. Classe média, sim, eu acho que essa vai pensar mais nos benefícios e tem toda sorte de benefício que pode ser oferecido, né, pelas operadoras de cartão de crédito. A gente sabe que esses benefícios não são gratuitos, né, a gente paga por eles, mas é sim importante a gente avaliar o que a gente usa mais. Se pra gente é mais interessante milhas, se pra gente é mais interessante cashback, ou se às vezes a gente nem quer vantagem nenhuma, mas a gente quer um cartão sem anuidade. Isso vai depender
do seu estilo de vida, do seu padrão de consumo. Tá? Mas eu acho que isso é muito mais interessante para a classe média do que para quem é rico. Uma taxa de IOF bem salgada. Essas vantagens oferecidas pelas operadoras proporcionam às classes mais altas não apenas comodidade, mas também outra forma de fazer o dinheiro render. Acho legal que assim a gente percebe o poder da ideologia, né? Cara, por que você tá cagando pra essas porra, mano? Isso aí é pra classe média, não é pras classes mais altas. Isso é pra classe média. O burguês tá cagando pra isso aí, cara. Claro que o burguês vai usar um cartão de crédito por causa da facilidade, da praticidade. Mas ele vai pagar e deu, não tem, cara. Que classe mais alta, cara. O cashback, que oferece a possibilidade de receber de volta uma porcentagem das compras realizadas, é uma forma de economia para os consumidores financeiramente estáveis. E por causa dessas vantagens, alguns consumidores acabam utilizando mais de um cartão. Uma pesquisa mostrou que nos Estados Unidos, mais de 20% dos milionários do país aderem a pelo menos 2 novos cartões de crédito por ano, na tentativa de maximizar as recompensas geradas pelo uso do crédito. Já nas classes mais baixas, o uso do crédito é uma alternativa para arcar com as despesas essenciais, porque na maior parte das vezes o salário não é suficiente. E claro, também tem quem use o cartão de crédito para comprar aqueles bens materiais desnecessários, contribuindo ainda mais para um possível endividamento. Sendo assim, o que deveria ser uma ferramenta financeira acaba se tornando um problema. Um problema que atinge 1 a cada 5 famílias brasileiras, conforme dados da Confederação Nacional do Comércio. Essa relação problemática com o cartão de crédito acontece por inúmeros fatores, e dentre eles, a falta de educação financeira se destaca como um elemento crucial para entender esse cenário. O simples uso do cartão de crédito não deve ser considerado vilão do superendividamento, pois, como mostrado, quando utilizado com inteligência, pode sim trazer benefícios. A escolha da operadora certa, do contrato certo, aquele que oferece mais vantagens e possui taxas mais baixas de juros, além de isenção de anuidade, já representa um bom ponto de partida. Mas a falta de educação generalizada que reina no Brasil dificulta para que uma boa parcela da população brasileira se quer. Aí veio, né? Aí veio. A falta de educação. Não, cara, é falta de renda mesmo, cara. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Na minha avaliação, quem sabe administrar o dinheiro é o pobre. É o pobre, porque tem que administrar muito bem o dinheiro para conseguir passar o mês com a renda que o pobre tem. O problema não é a administração do dinheiro, é a renda. Ai, Humberto, mas eu conheço o fulano. Claro que você conhece. Eu também conheço. Mas, galera, assim, nós estamos falando do conjunto da sociedade. E eu não consigo dizer que todo mundo é burro e não sabe utilizar o dinheiro. Não, a renda é curta. Vamos pensar o seguinte, a renda é curta para o mundo que a gente vive. Entendem? Como eu estava dizendo antes, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente é bombardeado de compre. Tenha determinado estilo de vida, tenha determinado padrão de consumo. Isso faz você achar que é rigorosamente necessário ter determinado padrão de consumo para poder ter o direito de frequentar determinados círculos sociais. E aí você faz qualquer coisa. Inclusive se endividar no cartão de crédito. Então o problema não é a organização. O problema é o que o mundo capitalista exige de você diante da renda que você tem. Esse é o problema. Saca? Não é educação financeira. Quer entenda os termos e condições aos quais estão se submetendo ao assinar um contrato de cartão de crédito. Quem dirá conseguir escolher uma boa opção de operador. Outro bom ponto a se prestar atenção é o cuidado com as operações de parcelamento, já que uma dívida que se estende por um longo período de tempo certamente vai comprometer a estabilidade financeira e acabar custando muito mais caro do que deveria. E isso é algo muito perigoso. Em países como os Estados Unidos, o uso do parcelamento de compras é bem diferente do que estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás, o americano médio não costumava comprar parcelado, exceto em situações específicas, como a compra de um imóvel. Mas com a alta da inflação, muitas famílias perderam o poder de compra e precisaram recorrer ao cartão de crédito. Os americanos chamam a modalidade de empréstimo, e é conhecido como Buy Now, Pay Later, que em tradução livre significa compre agora, pague depois. O lance de comprar parcelado, gente, assim, ele pode ser uma operação boa. Porque, veja, se você não tem nenhum tipo de desconto por pagar à vista e parcelado é o mesmo preço do que o valor à vista, economicamente é vantagem comprar parcelado. Porque se você compra uma coisa em 12 vezes pelo mesmo valor que lá era à vista, às vezes é golpe, né? Às vezes o valor é parcelado em 12 vezes o valor à vista. Mas se você comprar à vista tem desconto. Bom, então não é o mesmo valor. Então você tem que ver se há algum desconto para pagamento à vista. Se não há, pode ser uma operação inteligente parcelar. Porque você vai ter inflação em 12 meses. Enquanto que você tem uma parcela fixa
de um preço do passado. Então, se você compra uma coisa em 12 vezes, quando você pagar a última, o preço disso que você comprou em 12 vezes já é mais alto, mas você ainda está pagando o preço velho e você ainda teve a opção de pagar isso ao longo de um ano dividido. Então, pode ser uma posição inteligente. A grande questão é, se, por exemplo, você vai comprometer o limite do seu cartão de crédito durante um ano, se isso não vai lhe atrapalhar para outras operações financeiras. Porque às vezes você pode pensar assim, não, é vantagem parcelar em 12 porque é o mesmo valor do à vista e aí eu vou ganhar por causa da inflação do período. Mas você tem que levar em consideração se essa compra parcelada em 12 vezes não vai comprometer o seu limite do cartão, que pode ser útil para outras situações. Então isso também tem que ser levado em consideração. Se não vai comprometer, e se é o mesmo valor à vista, não tem problema nenhum em você pagar parcelado. A Apple foi pioneira ao introduzir a modalidade no mercado com o Apple Pay Later, ou Apple Pague Depois, permitindo aos consumidores parcelarem os produtos da marca sem a incidência de juros. Embora muitos americanos já tenham adotado o novo sistema de parcelamento, alguns ainda manifestam resistência diante da modalidade de pagamento, pois consideram perigosa a ideia de acrescentar mais uma dívida a um cenário já permeado por diversos compromissos financeiros, como empréstimos estudantis e financiamentos. Na Europa, a relação com os cartões de crédito é ainda mais fria. A maioria das pessoas prefere usar o dinheiro e pagar suas compras à vista. Em alguns países, como a França, os cartões pré-pago e de débito têm certa popularidade, mas os cartões de crédito são praticamente um tabu para os europeus. Um estudo do Banco Central Europeu revelou que o pagamento em dinheiro é o mais comum em quase 60% das transações e continua sendo aceito em 95%. Eu não consigo entender isso aí, porque eu não consigo usar dinheiro, né, galera? Porque dinheiro na mão é vendaval, não é isso? Então, eu prefiro nem sacar. Eu gasto. Centro dos estabelecimentos. A explicação para essa preferência pelo dinheiro pode estar relacionada à cultura e à tradição, além de uma possível aversão a endividamento associado aos cartões de crédito. Enquanto isso, o uso do cartão de crédito é tão comum aqui no Brasil que muitas lojas marcam seus produtos já com o preço das parcelas, ao invés do valor total, e todo mundo já está acostumado com isso. Além disso, outro fator que torna o dinheiro um dos melhores amigos dos europeus é a questão da privacidade. Na Alemanha, por exemplo, as pessoas optam por efetuar pagamentos em espécie para preservar sua identidade de consumo, já que abrir um cartão de crédito requer o compartilhamento de dados com o banco emissor, que analisa o histórico das pessoas para oferecer seus produtos. Essa preferência pelo uso de dinheiro em transações cotidianas reflete não apenas uma escolha prática, mas também uma preocupação cultural com a preservação da privacidade pessoal, algo valorizado em muitas sociedades europeias. Mas apesar do uso do cartão de crédito estar relacionado a uma transferência... A galera tá zoando ali a questão do europeu. Galera, eu vou chover no molhado, mas é a renda, né? É a renda. Gente, é a renda mais curta no Brasil do que na Europa, é a renda. Formação nos hábitos de consumo e na maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, é inegável que eles têm se difundido globalmente, emergindo como uma alternativa em momentos de crise e incerteza financeira. Aqui a gente brinca, né? Eu vou pagar em dinheiro, como faziam os astecas, como faziam os sumérios, né? Hoje em dia parece uma coisa desse tipo, né? Mas segundo o elementar aqui, não é assim na Europa, né? Na Europa eles ainda usam dinheiro. Também é fato que aqui a gente usa Pix, não é isso? Pix, é só Pix, né? Acabou o uso do dinheiro. O número de pessoas inadimplentes ou superendividadas cresceu significativamente em diversos países, como Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. No caso do Brasil, a maior parte dessas dívidas são do cartão de crédito, acarretadas pela falta de planejamento financeiro. Dados como esses são preocupantes porque... Tomar no teu cu com acarretados por falta de planejamento financeiro, cara. Desculpe aí, galera, mas eu não me aguento. Tomar no cu. E sem disciplina, o consumidor pode cair num ciclo difícil de ser revertido. É aquela disciplina, tipo assim, a sua barriga tá roncando, e aí você tem que se disciplinar. Aí você não tem dinheiro, você tá ferrado. Você tem que se disciplinar e não gastar no cartão. No cenário de crise financeira, um país com alto número de endividados vai sentir o alto impacto na economia, que tende a enfraquecer quando o poder de consumo das pessoas é comprometido. Como consequência disso, os bancos buscam alternativas para recuperar o prejuízo do dinheiro emprestado. Quando o consumidor se torna inadimplente, as instituições podem aumentar as taxas de juros, restringir o acesso ao crédito e, em casos extremos, iniciar processos de execução de... Eles fazem tudo isso, mas eu vou dizer assim, chega um ponto, sei lá, você tinha uma dívida de 10 mil, dali a pouco essa dívida está em 150 mil, um monte de juros que eles botam em cima, até para tentar depois te tirar mais coisa via execução judicial e tal. Só que lá pelas tantas, aquela dívida de 150 mil eles começam a te oferecer por 30 mil, 20 mil. E tem um prazo, tá? Que o CPF fica com restrição
nessas plataformas de serviços de crédito, tipo SPC e Serasa. E é 5 anos. Então, assim, quando está chegando perto desse prazo de 5 anos, eles vão te dar descontos enormes, enormes mesmo. Às vezes você vai pagar menos que a sua dívida original, porque eles já tentaram te tomar alguma coisa, eles já tentaram. Então, o último recurso é te dar uma chance de pagar alguma coisinha. Vejam, a sua dívida não desaparece depois de 5 anos. Então, se você deve para o Santander, você vai ficar devendo para o Santander pro resto da sua vida. Agora, essa dívida específica que você tem com o Santander não pode ficar no cadastro de CPF negativado, a mesma dívida, por mais de 5 anos. Tá? Claro, dependendo do financiamento, os bancos conversam entre si, isso pode causar algum impacto, mas para os financiamentos mais comuns, não. Passou 5 anos, não sendo o banco que você deve, você consegue crédito nos outros bancos, se você tiver uma boa movimentação e coisa do tipo. O uso do cartão de crédito ajuda você a aumentar o seu score, né, que é o que os bancos utilizam ali para avaliar o seu crédito, né? Então, tem isso também, tá? A dívida ela acaba saindo do SPC depois de 5 anos. Tá? De novo, não significa que isso não vai ter consequências para você. Então, você tem que avaliar muito bem. Mas acontece assim. E geralmente eles vão te cobrar muito, 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 até chegar muito perto da dívida ser retirada do cadastro negativo. Aí eles vão te dar um enorme desconto nessa dívida aí. Então, se você conseguir levar as suas dívidas até esse ponto, sem ter uma casa, um salário, ou coisa assim confiscado, talvez seja uma maneira de se livrar também. Dívidas. No esforço para mitigar riscos, as medidas adotadas pelos bancos acabam por impactar a economia como um todo. O aumento das taxas de juros torna o crédito mais caro, afetando o consumo e os investimentos. A restrição ao acesso de crédito limita as possibilidades de financiamento para empresas e indivíduos, prejudicando a dinâmica mercadológica. E como uma economia saudável depende de indivíduos financeiramente saudáveis, a inadimplência não apenas gera desafios individuais, mas é capaz até mesmo de levar um país à beira do colapso. É preciso encarar o uso do crédito como propulsor de evolução, sempre com um pé na realidade. Se usado de forma sustentável, pode ajudar pessoas a tirar os sonhos do papel, seja adquirindo um bem durável, investindo em educação ou impulsionando empreendimentos. Mas se não for, a gente já sabe o resultado. E você usa o cartão de crédito? Se sim, como é que você usa ele? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. Então, eu também quero saber. Escreva aí embaixo, você usa? Hoje nós fizemos a Nath Finanças aqui, né? Tá bom? Diga aí embaixo, qual a sua experiência com o cartão de crédito? Você também acha que ficar devendo para banco é reintegração de posse? O que você acha disso? Tá bom, galera? Brincadeiras à parte, chegamos aqui ao final. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Se você chegou aqui até o final, por favor, deixa o teu like, curte, compartilha, verifica lá se você ainda está inscrito no canal. Cadastre o seu cartão de crédito lá no nosso Apoia-se para colaborar com a nossa campanha e com a manutenção da nossa programação, hein? Faça isso, você pode doar R$1 por mês, 2, 10, 50, R$100, enfim. Força livre! Colabore! Use o seu cartão de crédito. Tô brincando, gente. Evidentemente eu tô brincando, mas colabora quem puder e quem quiser. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.